ganhadores e perdedores do UFC 326, tá? Então, finalmente a gente tem o Brasil de volta ganhando um main event, porque os últimos aí foram complicados, mas fechando aí em grande estilo, né? Com o Charles ganhando, com o Charles fazendo o que todo mundo pediu para ele fazer, mas a pergunta que fica é: quais foram os principais ganhadores, os principais perdedores dessa semana do UFC? Quem quer começar aí? Boa. Bom, posso começar aqui com um dos grandes vencedores da noite, que é o nosso querido nerd Caio Borralho. Então, cara, assim, ele deu a. Eu fiquei com a impressão, assim, né, que ele deu a volta por cima. Quando ele perdeu pro Imavov, eu fiquei com a impressão, assim, ele até falou, né, que ele não estava sentindo mais aquela adrenalina para lutar. E isso, pô, é um negócio preocupante, assim. Eu fiquei muito preocupado quando ele disse isso. Uma coisa é, pô, você não acordou num dia bom, seu camping não foi o melhor de todos, você na hora ele ficou nervoso, sei lá, qualquer outra desculpa E a ali. outra coisa é que o cara que já ganhou tudo na carreira também, não é. Não, se o Poatan virar e falar isso, tudo bem, eu até entendo. Exato, exatamente, assim, você entende, mas aí quando ele trouxe aquilo, eu fiquei muito preocupado, velho. Como assim? Tipo, o que você, de fato, né? O Ronaldinho Gaúcho, ele trouxe isso uma vez, ele falou numa entrevista, que ele, pô, já tinha vencido de tudo na carreira e depois só queria curtir a vida. Então, pô, Ronaldinho Gaúcho, beleza, mas o que o Caio Borralho ganhou no UFC para chegar nisso, assim. E aí eu fiquei realmente com medo. Pô, será que em pouco tempo ele vai querer pular fora? Ou vai querer virar treinador ou algo nesse sentido? Então, aquilo me preocupou bastante. Na luta contra o Imavov ainda, cara, assim, por mais que deu para ver que ele estava sem brilho nenhum, ele não deixa de ser um lutador inteligente. Ele fez ali algumas movimentações, só que não teve aquele aquela vontade assim de ganhar. Nessa já foi diferente contra o The Reader. Então, ele, de novo, eu não espero uma luta, eu não espero assim, sei lá, um nocaute acachapante como é Prates, como é Ruff, nem aquela intensidade maluca do Jean Silva, mas eu senti muito mais energia do que da última luta. Então, isso já foi para mim uma grande volta por cima. Pô, ele, inegável, assim, foi muito inteligente. Ele soube o momento certo ali de atacar o The Reader, ia para cima algumas vezes. Eu até teve um momento ali que ele começou a acertar um combo ali que eu pensei que ele pudesse querer a finalização, mas ele é um cara muito comedido, assim, né? Ele sempre dá um passo para trás, depois avança. Então, enfim, eu acho que ele foi um dos vencedores da noite, apesar de não ter ganhado por via rápida. Ele, pô, se reposiciona, tá de volta pro fight de fato. E o discurso que ele falou também, né, que eu achei muito, muito bacana, assim, de que os Fighting Nerds agora estão preparados e vão com tudo para cima dos seus cinturões. Então, acho que esse é um recado que a comunidade precisava ouvir, assim, ainda mais quem acompanha, quem admira os Fighting Nerds. Faltava ele, né? Faltava ele voltar a vencer. Acho Perfeito. que o Fighting Nerds teve um reality check ali, quando começou todo mundo perder, acho que tava um pouco de salto alto, né? Aí acho que quando todo mundo perdeu, basicamente, acho que eles voltaram um pouco pro caminho. Perfeito. Fernandão, o que você trouxe aí pra gente? Você não quer falar primeiro? Não quer deixar pro final? O Charlinho? Ah, é verdade, pô. Eu fiz a ordem do negócio, perguntei se todo mundo Parabéns, decorou a ordem do negócio, eu esqueci a ordem do negócio. Perfeito. parabéns. Daqui eu pariu. Bom, o que eu vou trazer agora, tá? Ele é um cara que conseguiu ter o cartel mais impressionante que a gente já viu, né? Porque o cara ele estreou no UFC. Primeiro ele veio do Dana White Contender Series. Primeira luta dele dentro do UFC, ele conseguiu uma vitória. Logo depois ele conseguiu um empate. Logo depois ele conseguiu um no contest. E logo depois ele conseguiu uma derrota. Então a gente pode falar que não tem mais nada para ele fazer dentro do UFC, né? Nada é Cara, novo mais para ele. o cara completou um bingo do card do UFC, velho. Não, perfeito, perfeito. E aí, o ponto dele é, por que a gente coloca ele como grande ganhador? E por exemplo, a gente não vai trazer aqui o Robocop, que também nocauteou de uma maneira impressionante, até um cara
que tá muito acima do nível do adversário do Rodolfo, né, do Luque Fernandes. Porque, aqui, lembrando, a gente traz expectativa contra a realidade. A gente tinha expectativa pro Rodolfo Bellato? Não, a gente não tinha. Pelo que a gente já viu as últimas lutas dele, nossa expectativa não era tão grande. Apesar da gente achar que ele ia nocautear, de ser um ponto que a gente trouxe ali lá no outro podcast, mas ele surpreendeu. Esse é o ponto. A gente não esperava que ele fizesse isso, que ele conseguisse essa volta por cima no UFC. E, inclusive, é um cara que estava com a corda no pescoço, né? Se ele perdesse a luta, ou se ele ganhasse, mas não convencesse, ele podia estar indo de malhadinho já nessa luta dele aí, até porque ele deve ter renovado o contrato há pouco tempo. Então, o segundo ali, melhor da noite, para mim, é o Rodolfo Bellato. Boa. Aí, por último, não tem muito o que falar, né? É o bicho. É o leão embaçado. E se fosse um russo, hein? Se fosse um russo? Charles Oliverov? Charles Oliverov? Se fosse um russo, ele seria o melhor da noite? Cara, ou ele estaria nos perdedores? Eu vou repetir a mesma coisa que a gente falou no podcast. Se fosse o Shimaev fazendo isso, a gente ia estar cagando na cabeça dele absurdo. E com razão, tá? E com razão. Mas como é o Charlinho, a gente passa um pano, né? Não tem jeito. E com razão também. E com razão também, perfeito. Todos os panos do mundo para Charles Oliveira, tá? É isso. E, cara, assim, acho que não tem como ser outro cara o maior ganhador desse card aí no 326. Mano, o Charlinho, eu acho que 100% dos torcedores brasileiros estavam preocupados com essa luta. Acho que ninguém tava, tipo, confiante pra cacete, até pelo histórico, né, do Charles de... Cara, quando chega na hora ali, ele quer trocar, a partir do momento da carreira dele, que ele viu que a mão dele é pesada, parece que ele meio que, né, se entregou para a luta em pé, querer trocação e meio que não abandonando, né, mas assim, deixando um pouco de lado o principal ponto forte dele, que é a luta agarrada, que é a finalização, o wrestling, que tipo, dentro dessa categoria não tem ninguém igual. Wrestling não, né? Sempre foi o jiu-jitsu a finalização. E a gente viu que o wrestling dele agora tá... inacreditável. Tá afiado. O que ele fez com o Holloway, isso aí foi bizarro. E o que ele fez com o Gorro também no Rio de Janeiro, Sim. que inclusive eu e o Calixto tava lá, né? Acho que toda vez que eu menciono esse cara, eu preciso falar isso. Mas é isso, a gente ficou com muito medo dele ter aquela famosa caminhada para frente num time gigantesco, né? Por ser BMF, por achar que, tipo, tem que ser BMF, tem que ser porradaria, tem que ser Holloway contra Justin Gaethje. E, cara, pelo que a gente viu na luta, foi um choque de realidade positivo pra gente, assim. A gente viu que o Charles já... Vou falar de novo, né? Depois do nocaute contra o Topuria, parece que ele mudou o mindset, assim. Ele viu que, né, ele não pode abandonar as raízes dele, ele tem que ir no ponto forte, cara. Que é a luta no chão. E aí foi o que ele fez com o Holloway. Os 5 rounds ele botou para baixo e todos os cinco rounds ele colocou com facilidade. A gente falou, né, que o mito da defesa de queda do Holloway ia ser botado em praxe e realmente foi isso. A gente viu que ele não tinha competição, não tinha jogo. Se o Charles grudasse, ele ia derrubar. E foi isso, cara. Ele fez o que tinha que ter. Ele bota qualquer um da categoria, tirando talvez o Topuria, para rebolar lentinho se a luta for pro chão, cara. Não, ele fez o que tinha que fazer, cara. Tudo bem que a galera, né, foi uma questão dele não ser o maior vencedor, porque, assim, acho que fora do Brasil a galera pegou um pouco mal, queria uma luta porradaria, mas foda-se, né? O importante é ganhar. E, assim, você vê que funcionou o gameplay dele porque ele tomou 26 golpes significativos do Max Holloway. Se você compara esse número com o que foi na luta do Justin Gaethje, assim, é inacreditável. Acho que deve ser o menor número do Holloway na carreira. E é isso, mano. E foi importante porque essa luta, também já falei, né, que eu falei antes, inclusive, que para mim essa luta era muito mais importante que o BMF. Era uma chance do Charlinho voltar a disputar o título dos leves. Porque se ele perde ali, fica uma situação muito complicada. Acho que o tempo não funciona, não é a favor dele para ele voltar a disputar o cinturão. Mas com essa vitória, meio que dá uma carimbada nele de ser um dos próximos. Assim. Se ele não for lutar na Casa Branca, vai ser o Gaethje contra o Topuria, mas, assim, teoricamente, ele está na fila ali para ser o próximo. Então, foi uma vitória que, assim, para a carreira dele, era 8,80 e, graças a Deus, foi no 80. Boa. Perfeito. A gente deve ter começado com os perdedores, né? Mas, assim como... Aqui não é um jogo de soma zero, né? Para alguém ganhar, alguém precisa perder. Não.
E a gente finge que foi proposital para a gente ir trocando, né? Um episódio começa pelos ganhadores, outro pelos perdedores, mas claramente no próximo a gente vai esquecer e vai cagar tudo. No próximo, a gente fala um vencedor e um perdedor e vai vamos mudando, vamos ver qual que dá certo. Então, quem que vai trazer aí o primeiro perdedor? Boa, acho que já dá para puxar o gancho, já dando meio que continuidade aí o que o Molão estava falando, que é o Holloway, né? Foi um dos grandes perdedores da noite. Cara, assim, acho que numa luta tão grande quanto essa, geralmente você espera que, pô, até o perdedor ele saia ainda bem na fita, né? Mas na minha visão, cara, o Holloway ele foi anulado totalmente. É algo que assim, eu não me lembro de ter visto, tirando, óbvio, né, a luta que ele perdeu tanto pro Topuria quanto pro Volka. Mas mesmo assim ele não foi anulado, né, cara? Principalmente É, contra o Topuria, ele tava bem na luta. Tava, assim, não tava ganhando, mas ele tava sendo umas perguntas e respostas, né? Não um monólogo. exato, exato. E aí, cara, já nessa, assim, o Charles ele conseguiu tirar um dos principais atributos assim do Holloway para mim, que é o ritmo dele, né? O Holloway, cara, ele é o cara que propõe ritmo, ele que toma geralmente iniciativa, que provoca o oponente. Dessa vez era o Holloway reagindo só reagindo, só na defensiva. O Charlinho conseguiu, velho, tirar tudo ali dele, assim, tirar, sei lá, eu senti que o Holloway, não sei se ele, sabe, não se preparou tanto, não estava esperando que isso fosse acontecer. Eu fiquei com essa sensação, assim, pô, você sabe que o Charlinho é uma arma letal no chão, é o maior, um dos maiores no chão. Ele vai tentar te derrubar, velho. Você acha que ele vai ficar na brincadeirinha lá do dedo no chão, trocação a luta inteira? Não, velho. Isso A aí é. gente tinha esse medo, a gente tinha esse medo. Não, pô, não. Isso não ia acontecer num negócio Olha, purão Ah, assim. eu engenheiro achava que. de obra pronta é foda, né? Eu achei que ia Não, acontecer, velho. Eu tava cagado. não, beleza. Você pode até achar que isso vai acontecer, mas você, enquanto lutador, tá lá no ringue com o BMF em jogo, você não pode só contar com isso. Você tem que ter os planos, plano B, plano C e por aí vai, entendeu? E eu achei que É. era só o plano A e andar pra frente Então, num timing gigantesco É com que, poder de fogo na mão. Entendeu? é que Tipo é assim, foda. A gente acabou de ver o que o Perry Pimblett fez, né? Com o Justin Gage. Então, assim, nunca dá pra duvidar. Esse que é o problema. Aí o cara falta na gravação dos palpites e vem aqui e fala, não, tudo isso que aconteceu aí eu ia falar pra vocês. não, mas, pô, sei É lá. foda. E outro ponto, assim, também beleza. Vamos supor, então, que você estava esperando que isso fosse acontecer, que ia ser trocação franca do começo até o fim. Pô, passou o primeiro round, passou o segundo, passou o terceiro, e, tipo, isso não estava vindo. Sim. Você não vai fazer um ajuste tático ali, você não vai melhorar a sua postura, você não vai mudar um pouco o seu comportamento ali dentro. Porque, beleza, se em algum momento você conseguir levar isso para trocação franca, você leva. Mas enquanto você está só levando queda, o Charlie quase te finalizando algumas vezes, você vai ficar lá parado, assim, esperando o Charlie do nada parar. Ó, vou te largar aqui no chão, vou levantar, vem, dedo no chão, agora vem trocar. Pô, isso não existe, assim, pelo menos E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. faltando, A sorte é que 5 segundos. faltando menos de 10 segundos, É, com o Holloway falando no ouvido dele, vamos, a gente precisa Agora- entregar isso pra ele, entendeu? Agora pergunta pro Justin Gate o risco desses 10 segundos aí. Não, total, mas, pô, você é uma bet muito alta, assim, você apostar uma luta por um cinturão de 5 rounds, que você, cara, você vai esperar tudo para os 10 segundos finais. Tipo Não, assim, total. E mas é era, isso. e era uma luta capital na carreira do Charles, né? Se ele não ganhasse, ele ia virar escada para jovenzão, igual o Max Holloway provavelmente vai virar. Inclusive, Max Holloway, não duvido que caiam no colo do Ruff aí, o Max Holloway. Tipo, o Ruff ganha do. Perry Pimblett? É isso que Ah, eu tô ouvindo? O o Ruff é o quê? novo Perry Pimblett matando idoso? E eu não duvido, não, cara. Ele acaba com o Chandler e depois vem o Max Holloway, cara. Eu não acho que o UFC quer demorar muito para que ele chegue no cinturão, não, cara. Não, acho que não. Pois seria uma grande luta, hein? Seria. Seria.
Eu Eu só acho espero que que o o Charles se Holloway não... aposente antes. né? Eu só acho que o Holloway não é o maior perdedor, porque assim, é o Charles, e a gente esperava que se o Charles derrubasse, não ia ter jogo, né? Que se o Charles E, quisesse ganhar essa luta, ele ia ganhar. e ele não ter sido finalizado também é um fator, né? Se ele fosse finalizado no primeiro round, aí esquece. Mas tipo, a defesa de queda não é aquela que a gente imaginou, mas assim, a defesa de finalização foi absurda. Mas Perfeito. enfim, vamos continuar essa bagaça, que eu vou trazer outro perdedor aqui, que para mim foi um dos maiores. Eu acho que não Continuou foi o perdendo, maior, né? continua perdendo. Que foi o nosso querido René de Ridder. Feliz por ele ser um perdedor aqui, tá? Incrível. Gostei muito. Mas, cara, vamos lembrar um pouco assim que antes, né, dessas últimas duas lutas, o De Ridder era um cara que ele já veio badalado para UFC, né? Ele era duplo campeão no One, se não me engano. E, cara, ele começou avassalador no UFC, 4 vitórias seguidas, 4 por via rápida, e ganhou do Whittaker, tudo bem que foi uma decisão dividida, mas ele ganhou, ele tava 5-0. E aí todo mundo achava que ele ia ser um bicho papão na categoria, e aí veio a luta contra o Brendan Allen. E aí foi um balde de água fria absurdo, né? O cara entregou uma das performances mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. O cara não Chorou, fez nada. desistiu. O cara chorou no meio dos rounds e desistiu no quarto. E aí, assim, meu, imagina isso aconteceu. O cara veio hypado, de repente, um balde de água fria, você não sabe se o cara é verdade, é de verdade ou não é. E aí, essa luta contra o cara era importantíssima, porque assim, os dois iam de derrota e os dois tinham que se provar. Né? E assim, o The Ridder lutou melhor com o Caio do que ele tinha lutado contra o Brandon Allen. Mas assim, se olha para a luta, os três juízes deram 30-27 pro Caio. Foi um monólogo. Ele conseguiu derrubar o Caio uma vez, duas, né? Mas a primeira foi a que ele conseguiu cair por cima e dominar um pouco, que foi no final do primeiro round, que ele não fez muita coisa. E de resto, assim, a luta não teve Fora jogo, o chute cara. no saco, né? Fora o chute no saco, exato. Que em pé não teve jogo, cara. Você vê que era um abismo técnico assim entre a luta do Caio contra a luta do Derrida. Então, cara, ele sai muito mal porque ele não conseguiu voltar ao que ele era antes da derrota contra o Brandon Allen. Tudo bem que ele lutou melhor, mas mesmo assim o cara já tem duas derrotas seguidas não faz bem para ninguém, né? E ele vai ter que remar muito porque assim, do jeito que tá hoje, eu não consigo ver ele mais como um bicho papão que ele era antes. E para mim, ele tá meio longe desse top 10. É uma categoria que tem bastante gente, né, que tá ali de alto nível. E assim, ele deu 2, 3 passos atrás aí nessa briga pelo cinturão, que hoje eu não consigo ver ele chegando mais. O que é bizarro pelo começo que ele teve no UFC. Então, cara, ele tá muito atrás aí, acho difícil ele pegar. Provavelmente ele vai defender posição de novo na próxima luta. Eu vejo ele pegando alguém, talvez até um ranqueado, mano, se o De novo, UFC. não, né? Porque acho É, que ele porque não o Caio. defendeu. Não, o Caio tava abaixo, não tava? Ah, não, o Caio tava acima, se É, eu não me engano. Então provavelmente ele vai pegar alguém abaixo dele do ranking, ou às vezes até um desranqueado, mano, dependendo da situação. é possível. Então, Eu tinha falado do Robocop lá no podcast, mas o Robocop treina com ele. Eu não tinha lembrado disso. Treina na mesma academia. Então, né? acho que isso dificulta um Que é do pouco as Durinho, coisas. inclusive, né? Que é do Durinho, Também. né? É. O que faz com que, só saindo um pouquinho do tema, o que faz com que Robocop e Fluffy seja uma Ah, eu não luta queria ver que isso não, pode velho. acontecer. Eu também não. Eu também não. Tá louco. Mas, vamos lá. E por último, o maior perdedor aqui, e por conta da expectativa que a gente tinha dele, né? Né? Tá? Eu tô falando de um cara que tava com 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas antes de chegar no UFC. Aliás, 5 vitórias seguidas antes de chegar no UFC. Conta com várias finalizações, vários nocautes também. Então, é um cara que parecia bem completo. E chegou no UFC via Dana White Contender Series, que é o Rafael Tobias, o bipolar. Um dos E melhores apelidos do UFC. um dos Incrível. melhores apelidos do UFC. E assim, a luta foi muito decepcionante, cara. Não deu pra ver Foi. o porquê que ele veio, sabe? Ele pegou. E assim, eu acho que ele tá aqui como o maior perdedor da noite. Lembrando, gente, não é nossa intenção condenar o cara e falar que o cara não presta, que ele tem que ser demitido, que daqui para frente é só para trás, nem nada desse tipo, tá? Eu acho que ele tem potencial, acho que talvez ele fez uma estreia ruim porque tava nervoso ou qualquer outro motivo. Então a gente tá jogando unicamente a estreia dele, que foi ruim. E o outro fator, assim, que pesa bastante, né, nele estar aqui nesse Perdedores Awards dessa semana
é que ele pegou um cara que é muito ruim, cara. O Nurgozei lá. Não, não gozei não. Não gozai. O cara é muito ruim, cara. O cara é muito ruim. E ele tinha perdido as 2 últimas lutas dele por finalização. Então, o que a gente esperava? O Rafael vai lá, vai botar o cara pra baixo e pegar rapidinho. Não achei que ia ser isso. Em pele não mostrou muita coisa. Pô, distribuiu uma mata-cobra ali, né? Pra tentar pegar. Se pegasse, ia dar problema. Mas Problema da divisão. mas não pegou. E é por isso que ele tá aqui, sendo contemplado como o pior da semana. Lembrando. É foda, né? Quando você vê que tem um casamento de luta que claramente um foi casado com o outro para um servir de escada e o outro ganhar, e quando rola essa decepção, é muito difícil, no caso foi o Tobias, né? Que era claramente para estrear bem ali. Quando ele perde, é uma decepção muito grande, velho. Não tem como Sim. ele não ser o maior perdedor, porque era óbvio esse casamento de um servir de escada para o outro. Total, e te digo a mesma coisa, dando um exemplo aqui mais antigo, mas aquela luta do Raoni Barcelos contra o Peyton Talbot. Cara, foi casada pro Peyton Talbot acabar Sim. com o. Cara, O grande rei. mano, só as palavras Marechal vêm pra minha cabeça quando eu falo o nome dele. O rei. O rei. Então, é isso, gente. Acho que vocês têm algum ponto a adicionar aí? Menções honrosas, acho que Robocop como ganhador. Corey Graham, esqueci, não lembro como fala o nome dele, mas tomou Cody 2 chutes no Garbage. saco. E Cody Lixo. Ele tomou 2 chutes no saco, Essa luta foi ruim ganhou, também. foi Puta que horrível, pariu, velho. foi horrível. O Drew Dober também. O Drew Dober, Deixa quieto. Inclusive fica a chamada aqui, tá? Você quer entender por que a gente tá rindo? Você quer entender da piada que foi feita aqui? Você vai lá no nosso podcast, que eu vou deixar aqui como destaque. Lá você vai entender o porquê que a gente tá rindo. A gente destrinchou mais esse card ali, falando de outras lutas que a gente não falou aqui. E falamos também do card na Casa Branca, tá? Que, vamos concordar, foi decepcionante. Então, clica lá, vai assistir, deixa o like aqui, se inscreve no canal. E quinta-feira tem palpites do próximo card. Abraço.